Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero falar aqui sobre 4 coisas boas e verdadeiras sobre a vontade de Deus. Então, nesse vídeo, eu vou falar sobre a vontade de Deus, coisas boas, né, e verdadeiras sobre essa vontade do Senhor, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E eu quero aqui falar um pouco sobre isso. E antes disso, eu quero te perguntar como que você está? Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel. Eu estou bem, graças a Deus, mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? Eu fiz aqui um esboço, eu tenho um esboço, e eu quero aqui antes disso falar que seguir a vontade de Deus nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil, irmãs. Nem sempre é confortável. O próprio Jesus de Nazaré, ele vai dizer, né? Se possível, Senhor, passa de mim esse cálice. Porque ele precisaria cumprir ali a vontade de Deus, que era salvar, da oportunidade de salvação para a humanidade, irmãs. E Jesus ali, para estar no centro da vontade de Deus, ele vai dizer, Senhor, contudo não seja feito o que eu quero, mas como tu queres. E ali todos sabem, né? A humanidade sabe dessa história sagrada que foi a morte e a ressurreição, o terceiro dia dele. Então, estar no centro da vontade de Deus vai exigir muitas das vezes um padrão espiritual, irmãs, e uma perseverança muito grande. Mas um fato que a vontade de Deus nos traz como benefício é a segurança. Você se sente seguro, você se sente o quê? Segura. Então, eu fiz aqui um esboço, de vez em quando eu vou olhar aqui. Então, 4 boas maneiras e verdadeiras sobre a vontade de Deus. Seguir a vontade de Deus, irmãs, nem sempre significa você não ter problemas, não ter grandes desafios. Os problemas, irmãs, eles fazem parte da nossa vida, os grandes desafios. Eu não gosto nem de falar problemas, eu gosto de falar grandes desafios, mas um dos benefícios é que, além de você ter proteção, você tem paz, a paz que excede todo e qualquer entendimento. Às vezes você está indo ali, aparentemente aos teus olhos, parece que está tudo bem, você está tomando as atitudes corretas, está fazendo tudo correto, mas lhe falta paz. E a paz, ela deve ser o árbitro em tudo, porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, a paz, ela reina no nosso coração. E Deus, muitas das vezes, irmãs, ele vai se utilizar de adversidades, vai se utilizar de grandes desafios para moldar e trabalhar no nosso caráter, como eu coloquei aqui no esboço. Há uma grande diferença entre estar fora da vontade de Deus e estar sendo podada ou provada pelo Senhor. Quando você é podada ou provada, a poda, nós passamos pelo processo da poda, para dar mais frutos, né? Para dar mais fruto. Lá em João 15 vai falar sobre isso. Agora, a aprovação ali, ele é um teste, uma aprovação. Deus não tenta ninguém, viu? Mas ele nos prova, ele prova a nossa fé. Foi assim com Abraão, né? Lá na ocasião do Isaac. Jó também, ele foi muito provado. Mas ambas essas situações podem nos causar, irmãs, como eu falei,
muito desconforto, mas levam uma vida na presença de Deus, em que não importa, o que importa é que ali naquele momento você tenha paz. Então, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, isso não nos isenta de passar por adversidades, conflitos, situações desafiadoras. Mas a paz, ela deve ser o árbitro na nossa vida, no nosso coração, na mente, e ali temos a clareza de estarmos na vontade de Deus. Uma outra coisa boa, né? O segundo de estar no centro da vontade de Deus, a segunda coisa boa e verdadeira de se estar no centro da vontade de Deus é que seguir a vontade de Deus, irmãs, nem sempre é fácil. Jesus ele vai dizer que estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida eterna. O próprio Jesus ele vai fazer a vontade do Pai. Lá em João 6,38 vai dizer, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, irmãs, seguir a vontade de Deus nem sempre, irmãs, é fácil, porque isso muitas das vezes vai de encontro ao nosso eu, ao nosso ego, nosso orgulho, os nossos achismos, a nossa própria mente, a nossa autossuficiência. Então nos confronta muito, mas certamente, no entanto, como Jesus ele cumpriu, irmãs, Deus nos dá força para cumprir e seguir e permanecer no centro da vontade dele. Então, uma outra coisa boa e verdadeira de se estar, né, no centro da vontade de Deus é que seguir a vontade de Deus, muitas das vezes, como eu falei aqui, nos causa um certo desconforto. Isso mesmo, irmãs. Desconforto, na verdade, se você nunca se sente desconfortável e não precisa se esforçar na sua caminhada com o Senhor, então é necessário questionar. A nossa experiência, irmãs, pessoal é de desconforto, em que muitas das vezes é necessário vencer esse desconforto para estar alinhada e permanecer na vontade de Deus. Quer ver algo, irmãs, que nos causa muito desconforto? É jejum. Jejum, irmãs. Jejum, ninguém fica confortável inicialmente ao fazer um jejum, mas aquilo causa um desconforto inicialmente, causa sim um desconforto, mas com o passar do tempo, o teu corpo ele vai habituando, o teu corpo ele vai ali se adequando e ele vai se utilizando ali das substâncias energéticas de reserva, né, que é o tecido adiposo, os tecidos de gordura. Para o corpo ele é extremamente inteligente, como não entra glicose, não entra alimento, ele vai remanejando, ele pega daqui, pega dali, joga para cá e joga para lá e ele vai se equilibrando até chegar a um determinado momento, sobretudo em jejuns prolongados, onde você só come um determinado período do dia, você fica durante vários dias, né, permanecendo naquele jejum, naquele propósito. Irmãs, você chega um momento que você já não sente nem mais fome, mas até chegar a esse estágio, irmãs, é muito desconfortável. E eu citei aqui apenas um exemplo, que é o jejum, que Deus se agrada, né, de um sacrifício, Deus se agrada de um jejum. O jejum ele aflige a nossa alma, o jejum ele nos dá poder e autoridade no mundo espiritual. O jejum ele nos ensina, nos ajuda a ter cada vez mais o governo do Espírito sobre a carne, a ter mais clareza, ter uma revelação divina, um esclarecimento divino, nos dá poder e autoridade no mundo espiritual. E nem sempre, irmãs, fazer um jejum é algo que nos é confortável, não, pelo contrário, nos causa um desconforto muito grande. E certamente que você buscar a presença de Deus é algo que agrada ao coração do Senhor e também
alinhado a isso, concomitantemente a isso, nós estamos entrando e permanecendo na vontade, no centro da vontade de Deus. E a quarta coisa, né, a quarta coisa boa e verdadeira de se estar no centro da vontade de Deus, é que seguir a vontade de Deus não é automático, irmãs, não é automático. Não é algo, não é um botão que você liga, você aperta ali, não, irmãs. Isso porque Deus nos deu a oportunidade, a opção de sujeitarmos-nos a Ele ou não. Deus não obriga ninguém a segui-lo, não, irmãs. Não, Deus não obriga ninguém. Mas Deus não obriga ninguém. O inimigo, ele obriga. Ele obriga. Quem não der as oferendas a ele... Irmãs, vou até parar por aqui, que eu não vou ficar falando, para não ficar dando ibope, né, margem, enfim, mas Deus não obriga ninguém a segui-lo, não. É igual tem um louvor, né? Ainda que para te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Como se serviço a Jesus é um sofrimento, uma lamúria. Não, irmãs, tem dificuldades, tem desafios, mas também tem alegria. Tem momentos bons de alegria, de regozijo. Então, amada igreja, em nome de Jesus, precisamos estar muito atentas e alinhadas com aquilo que Deus tem para a nossa vida. E Deus não obriga. Então, quando tomamos a decisão de seguir a Ele todos os dias, nós vamos buscar a sua vontade. Então, vamos pedir o que? Sabedoria. Vamos fazer o que Ele nos ordena. A Bíblia diz em Efésios 5,17: não nos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é a melhor forma de escolhermos viver cada dia, irmãs, a nossa vida. Deus não quer, irmãs, que nós venhamos a viver nesse mundo somente obedecendo à vontade da carne. Quem obedece à vontade da carne é escravo, escrava, que não tem vontade própria. Você vê o povo, né, do mundo, não, eu faço o que eu quero da minha vida, mas na verdade a pessoa está sendo escrava, porque se a pessoa não fizer aquilo dali que o inimigo está mandando, né, se a pessoa vai sofrer retaliações. Então, o melhor lugar para se começar a buscar a vontade de Deus para a nossa vida é esse: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para conosco. Como está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Agradecer, né, e procurar nos mantermos ali no centro da vontade de Deus e pedir a Ele, irmãs, que Ele guie a cada passo da nossa vida. Amém? Eu quero orar aqui juntamente com você, que ficou aqui até esse momento aqui do vídeo, amém? Vamos orar, vamos falar com o Todo-Poderoso, porque Deus vai lhe dar forças e vai te dar orientações para que você venha buscá-lo por intermédio da palavra, a vontade dele. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, olha essa pessoa que ficou aqui até o final, ó Deus, desse vídeo, procurando saber qual é a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Fortalece a vida do meu irmão, fortalece a vida da minha irmã. Ó Deus, vai de encontro, Senhor, a esta causa, a esta situação, e entra com o teu poder, Senhor, abençoando mais e mais. Que o Senhor fortaleça a mente e o coração para seguir e permanecer na tua vontade, Pai. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe. Paz.